6 meses antes da chuva que mudaria tudo, Elisa Mendes tinha 24 anos e acreditava em contos de fadas. Ela estava sentada em sua mesa na recepção da Alencar Incorporações, digitando um relatório, quando Felipe passou por ela pela primeira vez naquele dia. Ele parou, voltou e ficou olhando para ela de um jeito que fez seu coração disparar. "Você é nova aqui?" 3 semanas, Sr. Alencar. Elisa tentou manter a voz profissional, mas suas mãos tremiam sobre o teclado. Felipe Alencar era lindo de uma forma que parecia injusta. Cabelos loiros, perfeitamente penteados, olhos azuis como o oceano, um sorriso que aparecia nas revistas de negócios toda semana. Aos 28 anos, ele era o herdeiro do império imobiliário dos Alencar, e todas as mulheres da empresa suspiravam quando ele passava. "Me chame de Felipe." Ele se inclinou sobre a mesa dela. "E você é?" "Elisa. Elisa Mendes." "Elisa." Ele repetiu o nome como se estivesse provando um vinho caro. "Bonito. Combina com você." Ela corou violentamente. Felipe sorriu, claramente satisfeito com a reação, e foi embora. Mas voltou. No dia seguinte, ele parou novamente. Perguntou de onde ela era, o que estudava, se gostava de café. No terceiro dia, apareceu na mesa dela com 2 cappuccinos. "Achei que você pudesse precisar de energia. Você sempre fica até tarde." Elisa aceitou o café, surpresa que ele tivesse notado. "Obrigada. É que preciso do dinheiro extra das horas extras." Algo passou pelo rosto de Felipe. Interesse? Pena? Ela não conseguiu identificar. "Você mora com sua família?" "Não tenho família, senhor. Felipe. Cresci em orfanato. Me formei em administração com bolsa integral e estou pagando um apartamento minúsculo no Brás." Felipe ficou em silêncio por um momento. Então, disse algo que ela não esperava. "Que coincidência. Eu também me sinto órfão às vezes. Meus pais estão mais preocupados com fusões e aquisições do que comigo." Foi a primeira vez que Elisa viu vulnerabilidade naqueles olhos azuis. E foi ali que ela cometeu seu primeiro erro. Começou a acreditar que eles tinham algo em comum. Os meses seguintes foram um turbilhão. Felipe a promoveu para secretária executiva, dele pessoalmente. As outras funcionárias começaram a olhar para Elisa com inveja mal disfarçada. Mas ela não ligava. Ela estava apaixonada. Felipe era atencioso de formas pequenas, mas significativas. Lembrava que ela não gostava de cebola e pedia suas saladas sem. Sabia que ela adorava jasmim e começou a deixar flores em sua mesa. A levava para casa depois do expediente em seu carro importado. "Não é seguro você pegar ônibus tão tarde", ele dizia. Levou 2 meses até o primeiro beijo. Aconteceu no escritório dele, depois que todos haviam ido embora. Elisa estava organizando documentos quando Felipe a chamou. "Elisa, preciso te dizer uma coisa." Ela se virou. Ele estava em pé na frente da janela panorâmica, as luzes de São Paulo brilhando atrás dele. "O que foi?" "Eu tentei resistir, tentei manter as coisas profissionais, mas não consigo mais." Ele caminhou até ela. "Você é tudo que penso, quando acordo, quando vou dormir, durante reuniões entediantes. Você." O coração de Elisa batia tão forte que ela podia ouvi-lo. "Felipe, me diga que você sente o mesmo, por favor." "Eu sinto", ela sussurrou, "desde o primeiro dia." Ele a beijou, e foi tudo o que Elisa sempre sonhou. Urgente, apaixonado, perfeito. Começaram a namorar em segredo. Felipe insistia que precisavam esconder por enquanto. "Meus pais são conservadores. Vão achar que é inapropriado eu namorar uma funcionária. Mas quando for a hora certa, vou gritar para o mundo que você é minha." Elisa acreditou. Ela sempre acreditava. 6 meses de encontros escondidos. Fins de semana em hotéis discretos.
jantares em restaurantes longe do circuito social de Felipe. Elisa começou a guardar roupas no apartamento dele, uma escova de dentes, pequenos sinais de que ela fazia parte da vida dele. Mas ele nunca a levou para conhecer os pais, nunca a levou aos eventos da empresa, nunca postou uma foto dela nas redes sociais. Em breve, ele prometia toda vez que ela perguntava, quando papai finalmente me passar o controle total da empresa. Aí eu não preciso da aprovação dele para nada. Então veio a noite que mudou tudo. Elisa descobriu a gravidez numa manhã de terça-feira. Ela estava enjoada há semanas, atribuindo ao estresse do trabalho. Mas quando seu período atrasou pela terceira semana consecutiva, ela comprou um teste de farmácia. As 2 linhas rosa apareceram imediatamente. Grávida. Ela ficou sentada no banheiro do apartamento por 1 hora inteira, só olhando para aquelas 2 linhas. Medo, alegria, pânico, tudo se misturava em um coquetel emocional impossível de processar. Felipe. Ela precisava contar para Felipe, mas quando chegou ao escritório naquela manhã, tudo estava diferente. Havia uma agitação estranha no ar. As pessoas sussurravam em grupos, lançando olhares para Elisa. Marina, da contabilidade, foi a única que teve coragem de se aproximar. Elisa, você viu as notícias? Que notícias? Marina virou a tela do celular. Era uma foto de Felipe sorridente, com uma mulher loira e elegante pendurada em seu braço. A manchete dizia: herdeiro dos Alencar anuncia noivado com Vanessa Monteiro, da família Monteiro Properties, fusão de impérios e corações. O mundo de Elisa desabou. Ela correu para o banheiro e vomitou. Não sabia se era o enjoo matinal ou a traição. Provavelmente ambos. Quando conseguiu se recompor, voltou para a mesa. Tinha uma mensagem no sistema interno da empresa. De Felipe. Minha sala, agora. Elisa subiu os 15 andares até o escritório executivo com as pernas bambas. Quando entrou, Felipe estava ao telefone. Ele fez um gesto para ela esperar e continuou a conversa em inglês sobre taxas de importação. Quando finalmente desligou, ele nem olhou para ela. Elisa, há algumas mudanças acontecendo na empresa. Meus pais acharam que seria melhor reestruturar minha equipe pessoal. Você está sendo transferida para o arquivo no subsolo. Efetivo imediatamente. O quê? A voz de Elisa saiu como um sussurro quebrado. Felipe, o que está acontecendo? Vi a notícia do noivado. Ele finalmente a olhou e seus olhos estavam vazios. Vanessa e eu vamos nos casar em 3 meses. Nossos pais arranjaram. É bom para os negócios. Bom para os negócios? Elisa sentiu as lágrimas queimarem. E nós? E tudo que você disse? Que me amava? Felipe deu de ombros, voltando sua atenção para o computador. Foi divertido, Elisa. Mas você não achou seriamente que era para sempre, achou? Somos de mundos diferentes. Você disse que me amava. Elisa repetiu, a voz subindo. Você disse que ia me apresentar para sua família, que íamos ficar juntos. Eu disse muitas coisas. Felipe suspirou irritado. Olha, você é uma garota legal. Fomos bons juntos, mas acabou. Aceita isso e segue em frente. Eu estou grávida. As palavras saíram antes que Elisa pudesse segurá-las. Felipe parou de digitar. Por um longo momento, não disse nada. Então ele riu. Uma risada curta e cruel. Claro que está. Que conveniente. De o quê? Elisa, por favor. Você acha que é a primeira que tenta o golpe da barriga? Eu usei proteção sempre. Nenhum método é 100% eficaz. Não. Felipe se levantou, a voz dura. Eu não vou cair nisso. Se você está grávida, e eu duvido, não é meu problema. Se livra disso ou cria sozinha. Mas se você ousar dizer para qualquer pessoa que é meu, eu te processo por difamação. Te destruo, Elisa. Você sai de São Paulo sem conseguir emprego nem para faxineira. Elisa estava tremendo. Como você pode ser tão cruel? Esse é seu filho.
Essa conversa acabou. Felipe apertou o interfone. Segurança, acompanhem a senhorita Mendes para recolher seus pertences e escoltá-la para fora do prédio. Ela não trabalha mais aqui. Felipe, sai da minha empresa, Elisa, antes que eu te faça sair. 2 seguranças entraram. Elisa foi escoltada até sua mesa enquanto todos olhavam. Ela recolheu suas coisas em uma caixa de papelão. A caneca que Felipe havia dado de presente, as fotos deles, que mantinha escondidas na gaveta, seus certificados de cursos. Quando saiu do prédio, estava chovendo. Elisa ficou parada na calçada, segurando sua caixa, enquanto a chuva destruía o que restava de sua compostura. Ela não tinha para onde ir. O apartamento que alugava estava atrasado. Não tinha amigos. Havia passado os últimos meses vivendo apenas para Felipe. Ela pegou um ônibus até um laboratório, pediu um exame de sangue, confirmação da gravidez com estimativa de idade gestacional. Pagou com os últimos reais que tinha. O resultado viria em 3 dias. Mas Elisa não podia esperar 3 dias para confrontar Felipe. Ela precisava fazê-lo entender, fazê-lo ver que isto era real, que eles criaram uma vida juntos. Então ela foi até a mansão dos Alencar. A chuva caía torrencialmente quando Elisa chegou ao portão de ferro. Seu vestido simples estava encharcado, colado ao corpo. Ela apertou a campainha repetidamente, desesperada. O segurança apareceu, Marcos, um homem de meia idade que sempre fora gentil com ela. Seu Marcos, por favor, eu preciso falar com o Felipe. É urgente. Dona Elisa... Marcos parecia desconfortável. O senhor Felipe deu ordens expressas para não deixá-la entrar. Sinto muito. É vida ou morte. Por favor. Marcos hesitou. Então os faróis de um carro cortaram a escuridão. Um Porsche prateado parou na frente do portão. O vidro desceu, revelando Felipe ao volante. E no banco do passageiro, impecável e seca sob o ar-condicionado, estava Vanessa Monteiro. Ela era tudo o que Elisa não era. Loira platinada, maquiagem perfeita, roupas de grife, confiança que vinha de gerações de dinheiro velho. Ela olhou para Elisa como se olhasse para um inseto. "O que você está fazendo aqui, Elisa?" Felipe perguntou, irritação clara em sua voz. "Felipe, por favor, precisamos conversar." Elisa deu um passo em direção ao carro. "Eu fiz o exame. Estou grávida de 8 semanas. É seu filho." Vanessa soltou uma gargalhada alta e desagradável. "Meu Deus, Felipe, ela está tentando o golpe da barriga. Que patético." Ela se virou para Elisa. "Querida, meu noivo tem advogados que vão te destruir se você continuar com essa farsa." "Não é farsa!" Elisa gritou, as lágrimas se misturando com a chuva. "Felipe, você sabe que é verdade. Nós estivemos juntos por 6 meses. Você disse que me amava." Felipe riu, um som que cortou mais fundo que qualquer insulto. "Elisa, Elisa, você realmente acreditou nisso? Você foi uma diversão, uma secretária bonitinha para aliviar o tédio entre reuniões. Mas amor," ele apontou para Vanessa, "isto é amor, isso é um futuro, famílias compatíveis, negócios alinhados, uma mulher à minha altura. Você foi um passatempo." Cada palavra era uma facada. "Se livra desse bastardo." Felipe continuou, a voz fria. "Ou cria sozinha. Mas se você ousar manchar meu nome, se ousar dizer para a mídia ou para qualquer pessoa que esse filho é meu, eu acabo com você. Tenho os melhores advogados do país. Vou te destruir de tal forma que você vai desejar nunca ter me conhecido." Ele subiu o vidro do carro. O Porsche acelerou, passando pelo portão que se abria automaticamente, jogando água suja da sarjeta sobre Elisa. Ela ficou ali, sozinha, destruída. A mão foi instintivamente para o ventre ainda plano. Havia uma vida ali, uma vida que ela criou com um homem que acabara de descartá-la como lixo. Elisa começou a caminhar sem rumo pela avenida. Não sabia para onde ir, não tinha ninguém. A tontura começou.
Ela não comia desde o café da manhã. O estresse estava consumindo suas forças. O mundo começou a girar. As luzes da rua se tornaram borrões. A última coisa que Elisa viu foram os faróis potentes de um carro preto vindo em alta velocidade, o som de pneus cantando no asfalto molhado, e então tudo ficou escuro. Elisa acordou lentamente, como se estivesse emergindo de um lago profundo. O primeiro sentido que voltou foi o olfato, antisséptico, flores frescas, algo amadeirado e caro que parecia perfume masculino. Depois veio o som. Não o bip comum de hospitais públicos, mas uma melodia suave, música clássica tocando baixinho em algum lugar. E um som mais próximo, páginas sendo viradas. Quando finalmente abriu os olhos, levou um momento para registrar onde estava. O teto era branco, mas não o branco institucional de hospital. Havia molduras decorativas, uma luminária de cristal. As paredes eram em tom creme suave, com obras de arte modernas. Elisa tentou se sentar e uma dor aguda atravessou sua cabeça. Devagar. A voz era profunda, controlada, com uma autoridade natural que fez Elisa obedecer automaticamente. Ela virou a cabeça, movimento que provocou outra onda de tontura, e viu o homem. Ele estava sentado em uma poltrona de couro perto da janela, um tablet nas mãos, pernas cruzadas com elegância casual. Usava um terno cinza chumbo que provavelmente custava mais que o salário anual de Elisa, sem gravata. Os 2 primeiros botões da camisa branca abertos. Tinha por volta de 35 anos, cabelos negros com alguns fios prateados nas têmporas que só aumentavam sua autoridade, e olhos tão escuros que pareciam pretos. Mas o que realmente chamou a atenção de Elisa foi a intensidade com que ele a observava, como se estivesse analisando uma obra de arte complexa, tentando decifrar cada pincelada. "Quem é você?" Elisa perguntou, a voz saindo rouca. "Onde estou?" O homem colocou o tablet de lado e se levantou. Era alto, devia ter pelo menos 1,85 m, e se movia com uma graça controlada que sugeria poder contido. "Meu nome é Bernardo Castelli." Ele disse o nome sem pressa, deixando cada sílaba assentar no ar. Elisa sentiu o coração pular. Aquele nome. Todo mundo conhecia aquele nome. Bernardo Castelli, o rei do aço, dono da Castelli Industries, um império que começou com siderúrgicas e agora abrangia construção civil, mineração, tecnologia. Ele estava nas listas de homens mais ricos do Brasil todo ano, mas raramente aparecia em eventos sociais. Era conhecido por ser implacável nos negócios e completamente recluso na vida pessoal. E era o maior rival da família Alencar. Havia uma guerra comercial entre as famílias que durava décadas. "Você está na minha clínica particular", Bernardo continuou, aproximando-se da cama. "Meu motorista quase te atropelou ontem à noite. Você desmaiou na frente do carro na Avenida Faria Lima." A memória voltou em um flash doloroso. A chuva, Felipe, a rejeição, caminhar sem direção, tonta, fraca. "O bebê." Elisa colocou as mãos no ventre em pânico. "Meu bebê, ele está..." "O bebê está bem", Bernardo a interrompeu, sua voz suavizando imperceptivelmente. "Você, por outro lado, estava com hipotermia, desidratação severa e desnutrição. Os médicos dizem que você não comia adequadamente há semanas." Elisa fechou os olhos, o alívio a inundando. O bebê estava bem. O bebê estava bem. Como você sabe sobre o bebê?" Bernardo puxou uma cadeira e sentou perto da cama, eliminando a distância formal. Quando ele falou, havia algo em sua voz que Elisa não conseguia identificar. Raiva contida, talvez. "Eu ouvi a discussão." "Discussão?" "No portão dos Alencar. Eu estava voltando de uma reunião. Meu carro passou exatamente quando você estava sendo descartada." A última palavra saiu com desprezo. "Ouvi cada palavra que o Felipe Alencar disse para você."
A humilhação queimou as bochechas de Elisa. Então você sabe que sou uma idiota, que me apaixonei pelo homem errado e agora estou sozinha, grávida, sem emprego, sem dinheiro. Eu sei que você foi manipulada por um menino mimado que não merece respirar o mesmo ar que você. Bernardo a cortou, a intensidade em seus olhos fazendo Elisa esquecer de respirar por um momento. E sei que você está grávida de um homem que vai negar a paternidade até a morte e que tem recursos para te destruir se você tentar lutar. Era tudo verdade. Tudo. E ouvir dito tão claramente fez as lágrimas que Elisa vinha segurando finalmente transbordarem. Eu não sei o que fazer, ela soluçou. Não tenho ninguém, nenhuma família, nenhum amigo de verdade. Gastei todos os meus recursos e tempo naquele relacionamento e agora... Ela tocou a barriga. Agora tenho uma vida dependendo de mim e não tenho nada para oferecer. Bernardo ficou em silêncio por um longo momento, apenas observando-a chorar. Então ele estendeu a mão e, com uma gentileza surpreendente vinda de um homem com sua reputação, limpou uma lágrima do rosto dela com o polegar. E se eu te oferecesse tudo? Elisa piscou, confusa. O quê? Bernardo se recostou na cadeira, os dedos tamborilando no braço de couro, o único sinal de que talvez ele não estivesse tão calmo quanto parecia. Elisa, eu tenho uma proposta para você. E antes que você pense que é algo indecente, deixa eu explicar completamente. Ele se levantou e caminhou até a janela. Lá de cima, a vista de São Paulo se estendia até onde a vista alcançava. Arranha-céus, luzes, poder. Meu avô, Vittorio Castelli, fundou nosso império com as próprias mãos. Chegou ao Brasil da Itália sem nada além de força de vontade. Ele construiu tudo isso. Bernardo gesticulou para a cidade. E agora, aos 92 anos, está morrendo. Câncer de pâncreas, terminal. Sinto muito, Elisa disse sinceramente. Bernardo assentiu, aceitando a condolência. Ele tem um desejo final. Quer me ver estabelecido, casado, com família. Colocou uma cláusula no testamento para eu assumir o controle total das ações internacionais e impedir que meus tios gananciosos desmembrem a empresa após sua morte. Preciso ser um homem de família. Casado e preferencialmente com um herdeiro a caminho até o final deste ano. Elisa começou a entender para onde isso ia. Você quer... Eu quero que você se case comigo. Mesmo esperando, ouvir as palavras foi um choque. Mas o senhor nem me conhece. Bernardo, ele corrigiu. Se vamos nos casar, devemos usar primeiros nomes. Ele se virou para encará-la. E você está certa. Eu não te conheço, mas sei o que preciso saber. Você está grávida. O pai biológico rejeitou a criança e te ameaçou. Você está vulnerável, sem recursos. Eu preciso de uma esposa e um herdeiro aparente para apresentar ao meu avô e à sociedade. Ele voltou para a cadeira, sentando e se inclinando para a frente, os cotovelos nos joelhos, mãos juntas. Aqui está minha proposta. Nós nos casamos. Eu assumo seu filho como meu legalmente. Ele recebe o sobrenome Castelli, minha herança, minha proteção completa. Você se torna a senhora Castelli. Terá uma vida que a maioria das pessoas só sonha. Nunca mais vai passar necessidade. Nunca mais vai se preocupar com dinheiro ou segurança. Em troca de quê? Elisa perguntou, a voz cautelosa. Em troca, você finge ser minha esposa apaixonada em público. Comparece aos eventos ao meu lado. Sorri para as câmeras. Convence meu avô de que somos um casal feliz, esperando nosso primeiro filho. É só isso? Parece simples demais. Bernardo sorriu. Não era um sorriso alegre, mas como o reconhecimento de que ela era mais esperta do que aparentava. Tem mais detalhes, claro. Moraríamos juntos na minha cobertura. Teríamos que manter a aparência de um casamento real. Mas... Ele pausou,
escolhendo as palavras. Não haveria expectativas físicas. Teríamos quartos separados. Seria puramente uma parceria de negócios. Elisa processou aquilo. Era loucura. Casar com um estranho, mesmo que um estranho rico e poderoso. E quando seu avô... Quando ele não estiver mais aqui? Reavaliamos. Meu avô tem, no máximo, 6 meses de vida, segundo os médicos. Podemos manter o casamento pelo bem da criança ou nos divorciar amigavelmente. Eu garantiria que você e a criança estivessem financeiramente seguras para sempre. Você quer usar meu filho como prop, Elisa disse, sem julgamento, apenas constatando um fato. Eu quero proteger seu filho, Bernardo corrigiu, uma ponta de algo, emoção, aparecendo em sua voz. Pense, Elisa. Felipe vai se casar com a Vanessa. Os filhos deles serão os herdeiros legítimos. Seu filho será o bastardo esquecido. A menos... Ele deixou a pausa se estender. Que ele seja um Castelli. Se ele for meu filho aos olhos da lei e da sociedade, ele será mais poderoso, mais rico e mais respeitado do que qualquer Alencar jamais sonhou ser. Havia algo mais ali. Elisa podia sentir. Isso é sobre vingança, não é? Contra os Alencar. Bernardo não negou. Eu não vou mentir para você, Elisa. A ideia de pegar a mulher que Felipe descartou, elevar você a uma posição onde ele nunca poderá te alcançar e criar o filho dele como meu próprio herdeiro. Sim, há uma deliciosa ironia nisso. Felipe Alencar me odeia e a sensação é completamente mútua. Ver a cara dele quando descobrir que a ex-secretária que humilhou está casada comigo, isso vai ser... Ele sorriu, e foi um sorriso predatório, satisfatório. Pelo menos, ele era honesto. Mas, Bernardo continuou, e sua voz suavizou. Isso é secundário. O principal é que você e essa criança precisam de proteção. E eu posso dar isso. Nenhuma vingança vale a pena se machucar uma pessoa inocente no processo. Então aqui estão os termos não negociáveis. Você e a criança nunca serão usados como armas. Vocês terão proteção total, segurança financeira e a liberdade de viver suas vidas. O único preço é fingir me amar em público. Elisa olhou para aquele homem, praticamente um estranho, que estava oferecendo salvar sua vida e a de seu filho. Por que eu deveria confiar em você? Eu confiei em Felipe, e olha onde me levou. Boa pergunta. Bernardo se levantou e foi até uma pasta de couro sobre a mesa. Retirou um documento grosso. Este é um contrato pré-nupcial. Li no caminho para cá. Detalha cada aspecto do nosso acordo. Seus direitos, minhas responsabilidades, as cláusulas de saída. Há até uma cláusula de penalidade. Se eu quebrar qualquer termo deste contrato, você recebe uma compensação de 50 milhões de reais. Imediatamente. Ele entregou o documento para Elisa. Leia com calma. Consulte um advogado se quiser. Eu pago os honorários. Não quero que você entre nisso cega. Quero que você entre informada e protegida. Elisa folheou o documento. Era absurdamente detalhado. Cláusulas sobre moradia, mesada mensal, um valor que fez seus olhos se arregalarem, custódia da criança, direitos de visitação caso se divorciassem, fundos fiduciários, seguros de vida. Você já tinha isso preparado? Mandei meu advogado rascunhar durante a noite. Ele não ficou feliz em ser acordado às 3 da manhã, mas... Bernardo deu de ombros. Você decidiu isso tudo enquanto eu estava inconsciente? Sim, sem hesitação. Sem desculpas. Elisa deveria se sentir manipulada. Mas, estranhamente, a honestidade brutal de Bernardo era refrescante depois dos meses de mentiras doces de Felipe. Preciso de tempo para pensar. Claro, você tem até amanhã à tarde. Isso não é muito tempo. Não é, Bernardo concordou. Mas é todo o tempo que temos. Meu avô está piorando rapidamente. E Felipe, ele pausou. Felipe não vai ficar de braços cruzados quando descobrir sobre a gravidez. Ele vai querer silenciá-la.
Quanto mais rápido você estiver sob minha proteção, melhor. Aquilo era verdade. Felipe tinha deixado claro que a destruiria se ela tentasse expô-lo. Posso fazer uma pergunta? Quantas quiser. Por que você nunca se casou antes? O senhor, você é rico, poderoso, bonito, deve ter mulheres se jogando aos seus pés. Bernardo deu uma risada curta, sem humor. Já recebi inúmeras propostas, sim, mas todas queriam o Bernardo Castelli rico. Nenhuma queria apenas Bernardo, e eu... Ele olhou pela janela. Eu nunca quis complicar minha vida com emoções. Negócios são limpos, lógicos. Relacionamentos são bagunçados. Então você nunca amou ninguém? Ele a olhou diretamente. Uma vez, há muito tempo. Ela escolheu dinheiro velho ao invés de dinheiro novo. Casou com um conde europeu falido. Aprendi minha lição. Não misture coração com realidade. Havia dor antiga naquelas palavras. Elisa reconhecia, porque ela mesma carregava dor fresca. E você espera que eu acredite que isso será diferente? Que você não vai me descartar quando não precisar mais de mim? Eu espero que você acredite em contratos legalmente vinculantes e penalidades financeiras severas. Bernardo respondeu com pragmatismo. Não estou pedindo que confie em promessas vazias de amor. Estou oferecendo algo muito mais sólido. Garantias legais. Elisa olhou para o documento em suas mãos, depois para o homem à sua frente. Ela não tinha escolha real, e ambos sabiam disso. Mas, pelo menos, Bernardo tinha a decência de não fingir que era qualquer coisa além do que era, uma transação. Está bem, ela disse finalmente, a voz mal acima de um sussurro. Eu aceito. Algo passou pelo rosto de Bernardo. Alívio? Satisfação? Desapareceu rápido demais para Elisa identificar. Ótima decisão. Meu advogado estará aqui às 9 da manhã com os papéis finais. Descanse agora. Ele se dirigiu à porta, então parou. Elisa? Sim? Você não vai se arrepender. Eu prometo que você e essa criança estarão seguros. Isso, pelo menos, não é parte do contrato. É pessoal. E então ele saiu, deixando Elisa sozinha com suas escolhas e seus medos. Os 3 dias seguintes foram um furacão. Elisa recebeu alta da clínica e foi levada diretamente para a cobertura de Bernardo nos jardins. Não era simplesmente um apartamento, era um triplex no topo de um dos prédios mais exclusivos de São Paulo, com vista panorâmica de 360 graus da cidade. Uma equipe de funcionários a aguardava. Havia uma governanta, uma assistente pessoal, até uma nutricionista especializada em gestantes. É demais, Elisa disse a Bernardo, enquanto a assistente, uma mulher elegante chamada Beatriz, a guiava por um tour. Eu não preciso de tudo isso. Você é a senhora Castelli agora. Bernardo respondeu simplesmente. E a mãe do meu futuro herdeiro. Isso vem com certas expectativas e certos recursos. Acostume-se. O quarto que Bernardo designou para ela era maior que o apartamento inteiro onde ela morava antes. Closet do tamanho de uma loja, banheiro com banheira de imersão e chuveiro com tecnologia de spa, uma varanda privativa com jardim. O meu quarto fica ali. Bernardo apontou para a porta ao final do corredor. Se precisar de algo durante a noite, pode me chamar. Mas de resto, temos espaços separados. Naquela noite, Elisa explorou sua nova realidade. Abriu o closet e encontrou roupas já penduradas, todas em seu tamanho, todas de grife. Vestidos, calças, blusas, sapatos, lingerie. Como você sabia meu tamanho? Ela perguntou a Bernardo no jantar. Pedi para a Beatriz estimar. Se algo não servir ou você não gostar, pode devolver. Amanhã você terá uma sessão com uma personal stylist para montar um guarda-roupa completo. O jantar foi servido na sala de jantar formal. Mesa de mármore para 12 pessoas. Apenas eles 2 nas pontas. Era absurdamente formal. Podemos comer na cozinha? Elisa sugeriu. Isso é estranho. Bernardo a observou por um momento, então assentiu.
A cozinha, então. Eles se mudaram para os banquetas da cozinha gourmet. Era menos intimidador. Bernardo tinha tirado o paletó e arregaçado as mangas da camisa. Parecia mais humano assim. Você vai precisar aprender algumas coisas, Bernardo disse enquanto comiam. Etiqueta social, como se comportar em eventos de gala, nomes e rostos das pessoas importantes. Beatriz vai coordenar isso. Você quer me transformar em outra pessoa. Eu quero te equipar para sobreviver em meu mundo, Bernardo corrigiu. Você ainda será você mesma, apenas uma versão mais polida. Elisa colocou o garfo de lado. Bernardo, posso ser honesta? Sempre. Eu tenho medo de não ser boa o suficiente, de envergonhar você na frente das pessoas importantes, de descobrirem que sou só uma garota pobre de orfanato, fingindo ser algo que não é. Bernardo ficou em silêncio por um longo momento. Então ele se levantou, caminhou até ela e fez algo surpreendente. Se ajoelhou ao lado de sua banqueta, ficando na altura dos olhos dela. Escuta aqui, Elisa. Eu conheço pessoas que nasceram em berços de ouro e não têm um pingo de dignidade. E conheço pessoas que vieram do nada e construíram impérios. Sabe o que diferencia os dois grupos? Não é dinheiro. É caráter. E você, escolhendo ter esse bebê mesmo sabendo as dificuldades, recusando-se a desistir, mesmo quando tudo parecia perdido? Isso é caráter. Ele pegou a mão dela. Não quero que você finja ser outra pessoa. Quero que você seja você mesma, mas com as ferramentas certas. O resto, as roupas, a postura, conhecer qual garfo usar, isso é só verniz, não muda quem você é por dentro. Era a primeira vez que Bernardo tocava nela voluntariamente desde que ela acordara na clínica. Suas mãos eram quentes, calejadas. Não eram mãos de alguém que nunca trabalhou. Obrigada, Elisa sussurrou. Bernardo assentiu e se levantou, a intimidade do momento evaporando. Amanhã começam as preparações para o casamento. Temos uma semana. Uma semana? Meu avô está piorando. Precisa ser rápido. Nos dias seguintes, Elisa foi arrastada por um turbilhão de preparativos. Prova de vestidos, escolha de buquê, fotógrafos, músicos. Bernardo estava certo sobre uma coisa. Ela precisava de treinamento. Uma consultora de etiqueta chamada Madame Beaumont chegou. Era uma francesa severa que passou 2 dias inteiros ensinando Elisa como sentar, como andar com postura, como segurar uma taça de champanhe, como fazer small talk. Não, não, não! Madame Beaumont batia palmas impaciente. Você cruza os tornozelos, nunca as pernas. E sorria, ma chérie, sorria. Você parece que vai para um funeral. Às vezes parece que vou mesmo, Elisa murmurou. Mas aos poucos, ela começou a entender. Não era sobre mudar quem ela era. Era sobre criar uma armadura. As roupas certas, a postura correta, o sorriso perfeito. Era tudo uma performance, uma máscara de proteção. Houve um momento, durante a última prova do vestido de noiva, que tudo pareceu real demais. O vestido era deslumbrante, seda branca em corte império que acomodava sua barriga agora de 4 meses com elegância, decote discreto, mas sofisticado, uma pequena cauda, minimalista e perfeito. Elisa se olhou no espelho triplo e não reconheceu a mulher olhando de volta. Ela parecia uma noiva de verdade. Feliz, radiante, apaixonada. Perfeito, a estilista disse, ajeitando o véu. O senhor Castelli vai ficar sem palavras. Mas quando Elisa saiu do provador para mostrar o vestido final a Bernardo, ele havia insistido em aprovar pessoalmente, foi ela que ficou sem palavras. Bernardo estava de pé perto da janela, falando ao telefone em italiano. Quando a viu, ele parou no meio da frase. Apenas ficou olhando. Eu ligo de volta, ele disse ao telefone, desligando sem tirar os olhos dela. Ele caminhou lentamente até ela, circulando para ver de todos os ângulos. O silêncio se esticou, constrangedor. Não gostou?
Elisa perguntou insegura. A estilista disse que podemos mudar? Não. A voz de Bernardo saiu rouca. Ele parou na frente dela, tão perto que ela precisou inclinar a cabeça para olhá-lo nos olhos. Não mude nada. Está perfeito. Ele ergueu a mão, hesitante, e tocou uma mecha do cabelo dela que a cabeleireira havia arrumado em ondas suaves. Você está linda, Elisa. Felipe Alencar foi o maior idiota que já existiu por deixar você ir. O toque dele, o tom de voz, a intensidade no olhar, tudo parecia atravessar as barreiras cuidadosas do contrato deles. Bernardo, Elisa começou sem saber o que dizer. Ele pareceu perceber que havia cruzado uma linha. Afastou a mão rapidamente, a máscara de profissionalismo voltando. Desculpe, inapropriado. Ele se virou para a estilista. O vestido está aprovado. Pode finalizar. Mas enquanto Elisa voltava para o provador, ela tocou o lugar onde a mão dele havia estado, sentindo ainda o calor. O casamento foi marcado para um sábado na propriedade da família Castelli, em Ibiúna. Seria pequeno, apenas família próxima e alguns amigos essenciais. Na noite anterior, Bernardo levou Elisa para conhecer seu avô. Vittorio Castelli morava em uma ala separada da mansão principal, com enfermeiras 24 horas. Quando entraram no quarto, mais parecido com uma suíte de hotel de luxo do que um quarto de hospital, Elisa viu um homem frágil na cama, mas com olhos que ainda brilhavam com inteligência afiada. Nono! Bernardo se aproximou, beijando a testa enrugada do avô. Trouxe alguém para conhecer. Vittorio olhou para Elisa com atenção total. Então sorriu, um sorriso que transformou completamente seu rosto, lembrando Elisa de que esse homem já fora jovem, forte, vital. Então essa é a moça que capturou o coração do meu neto. Elisa se aproximou, estendendo a mão. Vittorio a ignorou e puxou-a para um abraço surpreendentemente forte. Bem-vinda à família, cara, e bem-vindo. Ele tocou a barriga dela gentilmente. Meu bisneto. Eles passaram 1 hora conversando. Vittorio queria saber tudo, de onde Elisa era, como conheceu Bernardo, seus sonhos. Bernardo havia preparado uma história de capa. Eles se conheceram em uma conferência de negócios, começaram a namorar em segredo. A gravidez foi uma surpresa feliz. Vittorio ouvia tudo com atenção, fazendo perguntas, rindo das piadas de Bernardo. Mas quando olhava entre seu neto e Elisa, havia algo em seus olhos. Conhecimento? Suspeita? Quando saíram já tarde da noite, Elisa perguntou: Você acha que ele acreditou? Bernardo ficou em silêncio por tanto tempo que ela pensou que ele não responderia. Meu avô não é idiota. Ele construiu um império lendo pessoas, mas... Bernardo olhou para trás, para a mansão. Ele escolheu acreditar, porque quer acreditar, porque depois de uma vida inteira de guerras e negócios, tudo o que ele quer é ver seu neto feliz antes de morrer. Isso não te faz se sentir culpado? Todos os dias. A honestidade brutal estava de volta, mas a alternativa era pior. Deixar que a empresa que ele passou a vida construindo seja destruída por tios gananciosos. Deixar que o legado dele desapareça, isso o mataria mais rápido que o câncer. Eles dirigiram em silêncio de volta para a cidade. Quando chegaram à cobertura, Bernardo parou Elisa antes que ela fosse para seu quarto. Amanhã muda tudo. Quando assinarmos aqueles papéis, você será minha esposa. Haverá mídia, mesmo que limitada, fotos, especulação. Você tem certeza absoluta? Elisa colocou a mão na barriga, onde a vida crescia. Estou fazendo isso pelo meu filho, para dar a ele o que nunca tive. Família, segurança, um futuro. Então sim, tenho certeza. Bernardo assentiu. Então nos vemos no altar, senhora Castelli. O dia do casamento amanheceu com um céu azul impossível. Elisa acordou às 5 da manhã, incapaz de dormir. Uma equipe de maquiadores e cabeleireiros chegou às 6,
transformando o quarto dela em um salão de beleza temporário. Beatriz coordenava tudo com eficiência militar, cronogramas, verificações, garantindo que cada detalhe estava perfeito. "Você está tremendo", Beatriz comentou enquanto ajudava Elisa a entrar no vestido. "Nervosismo", Elisa mentiu. Era mais que nervosismo, era a realidade do que estava prestes a fazer, batendo com força total. Ela estava prestes a se casar com um homem que mal conhecia. Ia jurar amor eterno, sabendo que era tudo uma mentira cuidadosamente construída. "O Sr. Castelli é um bom homem", Beatriz disse suavemente, como se lesse os pensamentos de Elisa. "Trabalho para ele há 5 anos. Nunca o vi olhar para ninguém do jeito que olha para você." Elisa queria acreditar, mas lembrava das promessas vazias de Felipe. A cerimônia seria ao ar livre, no jardim da propriedade. Apenas 20 convidados, alguns executivos da empresa, 2 amigos de infância de Bernardo e, claro, Vitório. Quando chegou a hora, Elisa desceu os degraus de mármore do terraço em direção ao altar montado sob um pergolado coberto de flores brancas. Não havia pai para entregá-la, ela caminhava sozinha, mas quando olhou para o altar e viu Bernardo esperando, algo dentro dela se acalmou. Ele estava usando um smoking preto impecável, colete cinza pérola, gravata borboleta. Tinha os cabelos penteados para trás, a barba feita com precisão. Parecia saído de uma revista, mas o que prendeu a atenção de Elisa foi a expressão em seu rosto quando a viu. Ele não estava usando sua máscara de negócios. Havia algo genuíno ali, admiração, possessividade e algo mais profundo que ela não conseguia nomear. Quando ela chegou ao altar, Bernardo estendeu a mão. Ela a pegou e ele a puxou para perto, sussurrando apenas para ela ouvir. "Respire. Vai ficar tudo bem." O padre começou a cerimônia. Elisa mal ouvia as palavras, hiperconsciente da mão de Bernardo, segurando a dela, do polegar dele, traçando círculos suaves em sua palma. Um gesto de conforto que ninguém mais podia ver. Se alguém tem alguma objeção a esta união, que fale agora ou se cale para sempre. O silêncio do jardim pareceu se estender por uma eternidade. Elisa prendeu a respiração, metade esperando que alguém gritasse "fraude", mas nada veio. "Bernardo Matteo Castelli, você aceita Elisa Maria Mendes como sua legítima esposa para amá-la e respeitá-la na alegria e na tristeza, na saúde e na doença, até que a morte os separe?" Bernardo olhou diretamente nos olhos de Elisa quando respondeu, sua voz firme e clara. "Sim, aceito." "Elisa Maria Mendes, você aceita Bernardo Matteo Castelli como seu legítimo esposo para amá-lo e respeitá-lo na alegria e na tristeza, na saúde e na doença, até que a morte os separe?" Elisa engoliu seco. Era sua última chance de recuar. Mas quando olhou nos olhos escuros de Bernardo e viu algo que parecia promessa genuína, ela respondeu, "Sim, aceito." Bernardo deslizou a aliança em seu dedo. Uma faixa de platina com pequenos diamantes embutidos, elegante e perfeita. Elisa colocou a aliança dele, uma banda simples de platina, masculina e sólida. "Eu os declaro marido e mulher. Pode beijar a noiva." Elisa não tinha pensado nisso. Claro que teriam que se beijar. Bernardo se inclinou, sua mão tocando o rosto dela com gentileza. "Com licença", ele sussurrou, dando-lhe tempo para se preparar. Então seus lábios tocaram os dela. Era para ser casto, performático, rápido. Mas quando suas bocas se encontraram, algo aconteceu. O beijo se aprofundou, ficou mais urgente. A mão de Bernardo deslizou para sua nuca, os dedos se entrelaçando em seus cabelos. Elisa se pegou respondendo, suas mãos subindo para o peito dele, sentindo o coração disparado sob o smoking. Quando finalmente se separaram, ambos estavam sem ar. E pela primeira vez, Bernardo parecia tão perturbado quanto ela. Os convidados aplaudiram.
Vitório, sentado na primeira fila em sua cadeira de rodas, tinha lágrimas escorrendo pelas bochechas enrugadas. A recepção foi íntima, mas luxuosa. Champanhe francês, canapés preparados por um chefe renomado, música ao vivo. Elisa e Bernardo circularam entre os convidados, interpretando o casal apaixonado com perfeição. Mas quando Vitório pediu para falar, o silêncio caiu. O velho estava de pé, com a ajuda de um andador, mas de pé, algo que ele raramente conseguia fazer nos últimos meses. Meus amigos, minha família. Sua voz estava fraca, mas firme. Há 70 anos eu cheguei ao Brasil sem nada além de sonhos. Construí um império, sim, mas perdi muito no caminho. Minha Carmela, amor da minha vida, me deixou cedo demais. Meu filho se foi em um acidente estúpido. Pensei que morreria sozinho, deixando apenas dinheiro e arrependimentos. Vitório olhou para Bernardo com um amor transparente. Mas meu neto, meu Bernardo, ele me deu o maior presente. Ele encontrou amor, ele encontrou família, e em breve darei boas-vindas ao meu bisneto. Vitório ergueu sua taça trêmula. A Bernardo e Elisa, que vocês tenham todos os anos felizes que eu e Carmela fomos roubados, que amem completamente, que vivam plenamente. Salute! Salute! Todos repetiram. Elisa olhou para Bernardo e viu culpa crua em seus olhos. Ela apertou sua mão por baixo da mesa. Um gesto de conforto, não de performance. Quando a recepção terminou e os convidados partiram, Bernardo levou Vitório de volta para seu quarto. Elisa o seguiu, mantendo distância respeitosa. Obrigado, nono, Bernardo disse, ajudando o avô a se acomodar na cama. Por tudo. Vitório pegou a mão do neto, depois chamou Elisa com a outra. Venha, cara. Me dê sua mão também. Elisa obedeceu. Vitório juntou as mãos deles, cobrindo com as suas. Escutem este velho. Eu não sei quanto tempo me resta. Dias, semanas, talvez. Mas preciso dizer isso enquanto posso. Seus olhos, embora cansados, eram penetrantes. Eu sei que as coisas entre vocês começaram de forma não convencional. Elisa e Bernardo ficaram rígidos. Nono... Bernardo começou, mas Vitório o silenciou com um olhar. Deixa eu terminar. Eu construí minha fortuna lendo pessoas, Bernardo. Você acha que eu não vi? Que não percebi os detalhes que não se encaixam perfeitamente? Mas sabe de uma coisa? Ele apertou as mãos deles. Não me importo. Não importa como começou. O que importa é o que se tornará. Vitório olhou diretamente para Elisa. Você é boa para ele, cara. Vejo em seus olhos. Você o vê como homem, não como conta bancária. E Bernardo, ele se virou para o neto. Ela te faz lembrar de viver, não apenas existir. Mas o bebê... Elisa começou, sentindo lágrimas queimarem. Esse bebê... Vitório tocou sua barriga gentilmente. Será um castelo em todos os sentidos importantes. Não pela biologia, mas por amor. Assim como Bernardo é meu filho em tudo, exceto sangue. Ele é filho do meu coração. Eu vou cuidar deles, nono, Bernardo prometeu, a voz quebrada. Juro pela sua memória, vou protegê-los com minha vida. Eu sei, meu menino, eu sei. Vitório fechou os olhos, exausto. Agora vão. Aproveitem sua noite de núpcias. E Bernardo, não tenha medo de amar de verdade. Não cometa meus erros. Eles saíram do quarto em silêncio. No carro de volta para a cidade, nenhum dos dois falou. Mas quando Bernardo estacionou na garagem da cobertura, ele não saiu imediatamente. Ele sabia o tempo todo, Elisa disse suavemente. Sabia, Bernardo concordou. E não se importou. Não se importou. Bernardo virou-se para ela. Elisa, sobre o que ele disse, você não precisa explicar. Eu sei que é só um contrato. E se não for? As palavras saíram baixas, quase inaudíveis. E se houver algo mais crescendo aqui? O coração de Elisa disparou. Bernardo! Ele pegou a mão dela.
a aliança nova brilhando sob as luzes da garagem. Eu não planejei isso, não planejei me importar, mas a cada dia, vendo você na minha casa, conversando comigo durante o jantar, sorrindo quando acha que não estou olhando. Ele levou a mão dela aos lábios, beijando delicadamente. Estou começando a querer que isso seja real. Elisa deveria se proteger, deveria lembrar de Felipe, das promessas vazias. Mas quando olhou nos olhos de Bernardo, viu algo diferente do que vira em Felipe. Honestidade, vulnerabilidade, medo de ser ferido. Eu também quero, ela admitiu em um sussurro. Bernardo a puxou para um beijo, não para câmeras, não para performance, apenas para eles. Quando subiram para a cobertura, a tensão entre eles era palpável. Bernardo a acompanhou até a porta de seu quarto, como sempre fazia. Mas desta vez, quando Elisa abriu a porta, ela não entrou imediatamente. Você quer entrar? Bernardo hesitou. Elisa, você está grávida. Foi um dia longo. Eu não quero pressionar. Você não está pressionando. Eu estou convidando. Ele segurou o rosto dela entre as mãos. Tem certeza? Pela primeira vez em meses, tenho certeza absoluta de algo. Bernardo a beijou novamente, e desta vez não havia hesitação, não havia barreiras. Eles entraram no quarto juntos, e pela primeira vez, o contrato foi esquecido completamente. Os 2 meses seguintes foram os mais felizes da vida de Elisa. Ela e Bernardo caíram em uma rotina confortável. Acordavam juntos, porque depois daquela primeira noite, Bernardo nunca mais voltou para seu quarto separado. Tomavam café da manhã enquanto discutiam o dia e se encontravam para jantar, não importa quão ocupados estivessem. Bernardo estava presente em todas as consultas pré-natais. Segurava a mão dela durante os ultrassons, sua expressão de admiração pura quando ouvia o batimento cardíaco do bebê. É um menino, o médico anunciou em uma consulta. Parabéns! Bernardo olhou para Elisa com tanto amor que ela sentiu o coração transbordar. Um filho, ele sussurrou, a mão descansando protetoramente sobre a barriga dela. Nosso filho. Eles escolheram o nome juntos. Gabriel. Por quê? Bernardo explicou. Gabriel era o mensageiro, o que trazia boas notícias. E esse bebê trouxe luz para minha vida. Mas nem tudo era perfeito. Vitório estava piorando rapidamente. Eles visitavam todos os dias, assistindo o homem forte definhar. Em uma visita, 3 semanas depois do casamento, Vitório estava particularmente fraco. Meu menino, ele chamou Bernardo, preciso falar com você. A sós. Elisa saiu respeitosamente. Quando Bernardo emergiu 20 minutos depois, seu rosto estava devastado. Ele me fez prometer algo, Bernardo disse enquanto dirigiam para casa. O quê? Que eu seria feliz, que não deixaria o trabalho consumir minha vida como consumiu a dele, que colocaria a família primeiro. Bernardo segurou a mão dela com força. Ele disse que me deu a empresa, mas você me deu algo muito mais importante, um motivo para viver, não apenas trabalhar. 2 semanas depois, Vittorio Castelli morreu dormindo, pacificamente, aos 92 anos. O funeral foi imenso. Parecia que metade do mundo empresarial brasileiro estava presente. Bernardo estava estoico durante toda a cerimônia, interpretando o CEO forte que todos esperavam. Mas naquela noite, na privacidade de seu quarto, ele desmoronou nos braços de Elisa. Ele se foi, Bernardo soluçou. A única pessoa que me amava incondicionalmente se foi. Não a única, Elisa sussurrou, segurando-o enquanto ele finalmente se permitia lamentar. Eu te amo, Bernardo. E Gabriel vai te amar. Você não está sozinho. Depois do funeral, veio a leitura do testamento. Bernardo herdou tudo como esperado. A condição de estar casado foi cumprida. Mas havia uma cláusula adicional que Vittorio adicionara em seu leito de morte. Para meu bisneto, Gabriel Castelli,
Deixo minha propriedade em Ibiúna e um fundo fiduciário de 50 milhões de reais, acessível quando completar 21 anos. Que ele sempre lembre que riqueza sem amor é pobreza. Elisa chorou. Vitório havia garantido que Gabriel estaria seguro, mesmo após sua morte. A vida voltou ao normal lentamente. Elisa estava com 6 meses de gravidez agora, a barriga proeminente. Ela se inscreveu em cursos online de pedagogia. Decidira que quando Gabriel crescesse, queria abrir uma escola para crianças de baixa renda, usando os recursos de Bernardo para fazer diferença real. Bernardo apoiou completamente. Meu império é seu também, ele disse. Use como quiser. Mude o mundo, Elisa. Mas nem tudo era paz. Felipe Alencar não tinha ficado quieto. Ele havia contratado investigadores privados. Rastreou os movimentos de Elisa e finalmente descobriu algo. A data do casamento dela com Bernardo era muito próxima à data que eles terminaram. As contas não batiam para Gabriel ser filho de Bernardo. Uma tarde, Elisa estava saindo de uma consulta médica quando foi abordada. Senhora Castelli? Era um homem de terno cinza, segurando um envelope. Sim? Intimação judicial. O senhor Felipe Alencar está solicitando teste de paternidade. Ele alega que a criança que você carrega é biologicamente dele. Elisa sentiu o mundo girar. Ela pegou o envelope com mãos trêmulas. Isso é absurdo. A audiência preliminar é em 1 semana. Boa tarde, senhora. Ele foi embora, deixando Elisa na calçada, o envelope queimando em suas mãos. Ela ligou para Bernardo imediatamente. Eles sabem. Felipe sabe. 20 minutos depois, Bernardo estava lá, seu motorista tendo corrido todos os sinais para chegar rápido. Ele a levou para casa e chamou imediatamente sua equipe de advogados. Ele pode fazer isso? Elisa perguntou em pânico. Pode forçar um teste de paternidade? O advogado-chefe, Dr. Moretti, um homem grisalho e sério, analisou os documentos com expressão grave. Tecnicamente, sim, se ele conseguir convencer um juiz de que há dúvida razoável sobre a paternidade, pode solicitar teste de DNA. Mas ele olhou entre Bernardo e Elisa. Vocês estão casados. Gabriel será registrado como Castelli. Mesmo que o DNA prove paternidade biológica de Felipe, isso não lhe dá automaticamente direitos paternais, especialmente considerando que ele rejeitou a criança publicamente. Publicamente? Bernardo se inclinou para a frente. Como assim? Elisa engoliu seco. Eu tenho prova. A mensagem que ele me mandou, dizendo para me livrar do bebê. E-mails onde ele me ameaçou se eu contasse para alguém. Eu guardei tudo. Dr. Moretti sorriu pela primeira vez. Isso muda tudo. Senhora Castelli, você teria objeção em apresentar essas evidências em tribunal? Elisa olhou para Bernardo, que segurou sua mão. Faça o que for necessário para proteger nosso filho, ele disse firmemente. Então vamos contra-atacar, Dr. Moretti declarou. Vamos processar Felipe Alencar por assédio, ameaças e tentativa de coagir a senhora a interromper a gravidez. Quando o juiz vir essas mensagens, ele vai jogar o pedido de paternidade no lixo. Mas na manhã seguinte, tudo ficou pior. Elisa acordou com seu celular explodindo de notificações. Quando abriu, seu coração parou. As manchetes estavam em todo lugar. Escândalo. Bebê Castelli pode ser de Felipe Alencar. Guerra entre impérios. Disputa de paternidade bilionária. Elisa Castelli. Quem é a mulher no centro do escândalo? E o pior, fotos antigas dela e Felipe juntos. Alguém havia vendido fotos deles deixando hotéis discretos, jantando juntos. Fotos de quando ela ainda era secretária dele. Como conseguiram isso? Elisa sussurrou, horrorizada. Bernardo estava ao telefone, sua voz fria e controlada enquanto dava ordens. Quero saber quem vazou.
Quero processos por invasão de privacidade e quero cada portal que publicou sem checagem de fatos destruído por difamação. Mas o dano estava feito. A história estava em todos os lugares. Elisa tinha que sair da cobertura para fazer exames de rotina e encontrou uma horda de paparazzi esperando. Senhora Castelli, é verdade que o bebê é de Felipe Alencar? Você traiu seu marido? Quanto Bernardo Castelli está pagando para você ficar quieta? As câmeras piscavam, os gritos eram ensurdecedores. Elisa congelou em pânico. Mas então Bernardo estava lá, colocando-se entre ela e as câmeras, seu braço protetor ao redor dela. Sem comentários, saiam da frente. Mas um paparazzo particularmente agressivo bloqueou o caminho. Senhor Castelli, como se sente criando o filho de outro homem? Isso é vingança contra os Alencar? Ou você é apenas um idiota? Bernardo parou. Virou-se lentamente para o fotógrafo. Havia algo em seus olhos que fez o homem recuar instintivamente. Escuta aqui e escuta bem, Bernardo falou com voz baixa, mas mortal. Esse bebê é meu filho, não por biologia, mas por escolha. Eu escolho amá-lo. Eu escolho protegê-lo. Eu escolho ser seu pai. E qualquer um que questionar isso, qualquer um que ousar assediar minha esposa ou meu filho, vai se ver processado até não sobrar nada. Ele guiou Elisa até o carro, protegendo-a com seu corpo das câmeras. No carro, Elisa estava tremendo. Sinto muito por trazer isso para a sua vida. Ei, Bernardo pegou o rosto dela entre as mãos. Olha para mim. Eu não me arrependo de nada, de ter te encontrado, de ter te casado, de estar criando Gabriel como meu. Nada. Mas sua reputação... Que se dane minha reputação. Tudo o que importa é você e Gabriel. Naquela noite, Bernardo convocou uma coletiva de imprensa. Contra o conselho de seus advogados, ele decidiu falar publicamente. Sentado atrás de uma mesa, com Elisa ao seu lado, ele encarou as câmeras e uma sala cheia de jornalistas. Boa noite. Eu convoquei esta coletiva para esclarecer os rumores e especulações circulando sobre minha família. Primeiro, sim, minha esposa Elisa teve um relacionamento prévio com Felipe Alencar. Eles namoraram enquanto ela trabalhava para ele. Quando Elisa descobriu a gravidez, Felipe a rejeitou, ameaçou-a e a demitiu. Tenho as provas, mensagens, e-mails, testemunhas. Murmurinhos explodiram na sala. Segundo, eu me apaixonei por Elisa sabendo de toda a situação. Eu sabia sobre a gravidez. Eu sabia que biologicamente a criança poderia não ter meu DNA. E eu não me importei. Porque paternidade não é sobre DNA, é sobre amor, compromisso, presença. Gabriel Castelli é meu filho em todos os sentidos que importam. Bernardo segurou a mão de Elisa, entrelaçando os dedos. Terceiro, Felipe Alencar teve sua chance de ser pai. Ele escolheu rejeitar essa criança. Chamou meu filho de bastardo. Disse para minha esposa se livrar disso. Ele abdicou de qualquer direito que pudesse ter tido naquele momento. Ele se inclinou para a frente, olhando diretamente para as câmeras. Então deixa eu deixar absolutamente claro. Gabriel é meu filho. A certidão de nascimento dirá Castelli. Seu primeiro dia de escola será como Castelli. Seu diploma universitário será como Castelli. E nenhum teste de DNA, nenhuma batalha judicial, nenhuma manchete sensacionalista vai mudar isso. A sala explodiu em perguntas, mas Bernardo se levantou. Isso é tudo, não haverá mais comentários. Minha família merece privacidade. Boa noite. Ele guiou Elisa para fora, ignorando os gritos dos jornalistas. No carro, Elisa finalmente deixou as lágrimas caírem. Você acabou de declarar guerra contra Felipe na TV Nacional. Ele declarou guerra primeiro quando vazou para a mídia. Eu só deixei claro quem vai vencer. A resposta de Felipe veio rápida. Ele deu sua própria entrevista, choroso, afirmando que era um pai desesperado, tentando recuperar seu filho roubado, que Bernardo estava usando dinheiro e poder para alienar uma criança de seu pai biológico.
A opinião pública se dividiu. Metade apoiava Bernardo. Pai é quem cria, era o grito de guerra. A outra metade simpatizava com Felipe. Toda criança merece conhecer seu pai biológico. Mas então, algo inesperado aconteceu. Vanessa Monteiro deu uma entrevista. A noiva de Felipe, a mulher que havia rido de Elisa naquela noite chuvosa, apareceu na TV com uma expressão séria. Eu estive ao lado de Felipe quando ele humilhou Elisa, ela disse calmamente. Eu ri quando ela implorou por ajuda. Eu a chamei de golpista e eu me arrependo profundamente disso. A jornalista pareceu chocada. Por que você está falando agora, senhorita Monteiro? Porque... Vanessa respirou fundo. Felipe me confessou a verdade. Ele sabia que o bebê era dele, sempre soube. Mas ele queria que Elisa se livrasse do problema, porque um filho fora do casamento complicaria nossa fusão familiar. Ele só está processando agora porque está com inveja de ver Elisa feliz, rica e fora de seu controle. Vanessa olhou diretamente para a câmera. Elisa, se você está assistindo, sinto muito. Você merece toda a felicidade do mundo. E Felipe não merece ser pai daquela criança. A entrevista explodiu. As ações da empresa Alencar despencaram. Felipe foi visto como vilão. Vanessa rompeu o noivado publicamente. 2 semanas depois, Felipe retirou o processo de paternidade. Ele enviou uma declaração curta. Após reflexão, percebi que é melhor para todas as partes envolvidas que eu me afaste. Desejo paz para a família Castelli. Mas Elisa sabia a verdade. Dr. Moretti havia apresentado tantas contra-acusações, tantas evidências de ameaças e assédio, que Felipe percebeu que perderia tudo se fosse a julgamento. 3 semanas depois, Elisa entrou em trabalho de parto. Era uma manhã de terça-feira. Bernardo estava em uma reunião importante, fusão de bilhões com uma empresa europeia, quando recebeu a ligação. Ele saiu no meio da apresentação, deixando executivos perplexos. Minha esposa está tendo meu filho. Tudo mais pode esperar. Chegou ao hospital particular em tempo recorde. Encontrou Elisa na suíte de parto de luxo, respirando através das contrações. Você veio. Ela disse aliviada. Prometi que estaria aqui para cada momento importante. Bernardo beijou sua testa. Não perderia isso por nada. O parto foi longo, 14 horas. Bernardo ficou ao lado dela o tempo todo, segurando sua mão, limpando seu suor, sussurrando encorajamentos. Você consegue, meu amor. Você é a mulher mais forte que conheço. Quando finalmente Gabriel Castelli nasceu, às 23h47, com 3,2 quilos e pulmões potentes, Bernardo chorou. O médico colocou o bebê nos braços dele primeiro, e Bernardo olhou para aquele rostinho vermelho e amassado com admiração absoluta. Oi, Gabriel, ele sussurrou. Eu sou seu papai, e eu já te amo mais do que imaginei ser possível amar alguém. Elisa assistia, lágrimas escorrendo, vendo o homem que começou como um estranho em um contrato de negócios segurar seu filho com tanto amor. Ele tem seus olhos, Bernardo disse quando finalmente colocou Gabriel nos braços dela. Elisa olhou para o bebê. Ele tinha olhos escuros como Bernardo. Claro, todos os bebês tinham olhos escuros no início, mas ela gostou da ilusão. Os primeiros dias com Gabriel em casa foram caóticos e maravilhosos. Bernardo se revelou um pai dedicado. Acordava para as mamadas da madrugada, trocava fraldas sem reclamar, ninava Gabriel para dormir cantando canções italianas que sua avó cantara para ele. Você é um pai natural, Elisa comentou uma noite, observando Bernardo caminhar pelo quarto com Gabriel no colo. Nunca pensei que seria pai. Bernardo admitiu, olhando para o bebê dormindo. Nunca quis complicar minha vida assim. Mas agora... Não consigo imaginar minha vida sem ele, sem vocês dois. Eles estavam em sua bolha perfeita, quando tudo desmoronou. Elisa estava amamentando Gabriel uma tarde, quando ouviu barulho na sala. Vozes altas, agitação.
Ela colocou Gabriel no berço e saiu do quarto. Encontrou 2 homens de terno discutindo com Beatriz. Senhora Castelli, um deles disse, somos oficiais de justiça. Precisamos falar com você e seu marido. Bernardo apareceu vindo do escritório. O que está acontecendo? Senhor Castelli, há uma ordem judicial. Felipe Alencar conseguiu uma liminar para teste de paternidade compulsório. O bebê precisa ser levado para a coleta de material genético hoje. Isso é absurdo, Bernardo rugiu. Ele retirou o processo. Ele entrou com um novo, com evidências adicionais. O juiz deferiu. Se vocês não cooperarem, podem ser acusados de desacato. Elisa sentiu o chão se abrir sob seus pés. Não vou deixar que peguem meu bebê. Bernardo a puxou para perto, depois se virou para os oficiais com frieza mortal. Vocês vão sair da minha casa agora. Meus advogados entrarão com recurso em 1 hora. Até lá, ninguém toca no meu filho. Senhor Castelli, saiam. Os homens recuaram, mas deixaram os papéis. Vocês têm 24 horas. Depois disso, a polícia virá. Quando saíram, Bernardo ligou imediatamente para Dr. Moretti. Como isso aconteceu? Pensei que tínhamos encerrado isso. Do outro lado, o advogado soava tenso. Felipe conseguiu uma testemunha, alguém da clínica onde Elisa fez o primeiro teste de gravidez. Eles confirmaram as datas. E ele tem um juiz no bolso, o juiz Valente, conhecido por ser influenciável, mediante contribuições generosas para sua campanha. Corrupto, você quer dizer? Eu não disse isso oficialmente, mas sim. Bernardo passou a mão pelo cabelo frustrado. E agora? Agora vocês fazem o teste. É inevitável, mas mesmo quando provar paternidade biológica, isso não dá a Felipe direitos automáticos. Ele ainda terá que provar que é do melhor interesse da criança ter contato com ele. E com o histórico de rejeição, ameaças e abandono, nenhum juiz sério daria custódia ou mesmo visitação. Mas Elisa não estava ouvindo mais. Ela havia voltado para o quarto onde Gabriel dormia, pegando-o no colo e segurando-o com força. Ninguém vai te tirar de mim, ela sussurrou. Ninguém. Bernardo a encontrou assim, sentada na poltrona de amamentação, segurando Gabriel como se protegê-lo do mundo. Ele se ajoelhou na frente dela. Elisa, olha para mim. Ela olhou. Olhos vermelhos de lágrimas. Nós vamos fazer o teste. Vamos provar que sim, Felipe é o pai biológico. E então vamos destruir qualquer chance dele de tirar Gabriel de nós, juntos. E se o juiz não vai acontecer, eu não vou permitir. Havia aço em sua voz. Eu tenho dinheiro, poder e recursos que Felipe só sonha em ter. E vou usar cada centavo, cada conexão, cada arma legal que possuo para proteger nossa família. No dia seguinte, eles foram à clínica forense. Fotógrafos esperavam do lado de fora. Alguém havia vazado. O teste foi rápido. Um swab na bochecha de Gabriel, que chorou pelo desconforto. Os resultados levariam 1 semana. Durante aquela semana foi guerra total. Bernardo contratou os melhores advogados de família do país. Compilaram dossiês extensos sobre Felipe, fotos dele em festas com drogas, testemunhos de ex-funcionárias sobre assédio sexual, evidências de sonegação fiscal. Vamos destruir a reputação dele tão completamente que nenhum juiz o consideraria apto para ser pai. Doutor Moretti declarou. Mas então Felipe fez algo inesperado. Ele sequestrou Gabriel. Aconteceu numa manhã de quinta-feira. Elisa estava no parque com Gabriel e a babá, Ana. 2 homens se aproximaram, dizendo ser enviados pela pediatra para um exame de emergência. Ana, jovem e assustada, acreditou. Mas quando Elisa voltou de comprar café, encontrou Ana chorando na bancada vazia do carrinho. Eles levaram Gabriel, disseram que era emergência. Eu sinto muito, Elisa gritou.
Um grito primordial que fez todo o parque parar. Bernardo recebeu a ligação e largou tudo. Novamente. Chegou ao parque em minutos, encontrando Elisa em estado de choque, policiais ao redor. Vou matá-lo, Bernardo disse simplesmente. Vou matar Felipe Alencar com minhas próprias mãos. Mas então, seu celular tocou. Número desconhecido. Alô? Castelli. A voz de Felipe estava embriagada, instável. Quero 50 milhões. Na minha conta. Agora. Ou você nunca mais vê o bastardo. Onde ele está? Se você machucou meu filho... Seu filho? Felipe riu, um som quebrado. Ele é meu. O DNA vai provar. Ele é meu e eu posso fazer o que quiser com ele. Ao fundo, Gabriel estava chorando. Elisa arrancou o telefone de Bernardo. Felipe, por favor, ele é um bebê. Ele precisa mamar, precisa ser trocado. Por favor, devolve meu filho. Você me humilhou, Felipe gritou. Você se acha melhor que eu agora? Casada com o Castelli, vivendo em cobertura, na TV se fazendo de vítima? Eu vou te mostrar o que é sofrer de verdade. A ligação caiu. Bernardo estava ao telefone com sua equipe de segurança privada. Rastreiem o número. Quero cada câmera de segurança da cidade analisada. Quero helicópteros no ar. Encontrem meu filho. Agora! A polícia também estava mobilizada, mas era a equipe privada de Bernardo que tinha os recursos reais. Levou 4 horas agonizantes. 4 horas de Elisa em pânico absoluto, de Bernardo destruindo o escritório em frustração impotente. Então, a equipe ligou. Encontramos. Galpão abandonado em Guarulhos. Confirmamos presença de Felipe Alencar e uma criança chorando. Bernardo não esperou a polícia. Ele foi com sua equipe de segurança, ex-militares, treinados, armados. Elisa foi junto, não importa quanto tentaram detê-la. Quando chegaram ao galpão, era quase noite. O prédio era velho, vidros quebrados, grafite nas paredes. A equipe de Bernardo cercou o perímetro. O líder fez sinais. 3 homens dentro, um deles segurando um bebê. Vou entrar, Bernardo disse. Senhor, é perigoso. É meu filho lá dentro. Vou entrar. Elisa segurou seu braço. Nós vamos juntos. Bernardo queria discutir, mas viu a determinação nos olhos dela. Juntos. Eles entraram pela porta lateral. O galpão era escuro, cheirando a mofo. Vozes vinham do 2º andar. Subiram as escadas cuidadosamente. No topo, encontraram Felipe numa grande sala vazia, segurando Gabriel desajeitadamente. O bebê estava chorando desesperadamente, o rosto vermelho. 2 homens grandes estavam com Felipe, claramente capangas contratados. Ah, o casal perfeito chegou. Felipe estava visivelmente bêbado, instável. Vieram trazer meu dinheiro? Devolve o bebê, Felipe, Bernardo disse com voz calma e mortal. Devolve e talvez eu não te mate. Mata? Você? Felipe riu. Você é empresário, Castelli. Você não tem coragem de sujar suas mãos preciosas. Teste-me. Elisa deu um passo à frente, as mãos estendidas. Felipe, por favor, você está assustando Gabriel. Ele está com fome, com fralda suja, com medo. Devolve ele, por favor. Por um momento, algo pareceu quebrar em Felipe. Ele olhou para o bebê chorando em seus braços, então para Elisa. Eu podia ter tido isso, ele sussurrou. Uma família, um filho, mas eu escolhi errado. Ainda pode escolher certo, Elisa disse gentilmente. Devolve Gabriel, busca ajuda. Não é tarde demais para você ter uma vida boa, Felipe, só não com meu filho nela. Felipe olhou para Gabriel. Por um segundo, parecia que ele ia ceder. Então, Vanessa apareceu na porta. Ninguém tinha visto ela chegar. Felipe! Ela gritou. A polícia está chegando! Eu liguei! Eu não vou ser cúmplice de sequestro! Felipe entrou em pânico. Cambaleou para trás, ainda segurando Gabriel, e seus pés pisaram em vidro quebrado.
Tudo aconteceu em câmera lenta. Felipe tropeçou. Começou a cair. Gabriel escorregou de seus braços. Bernardo se lançou para a frente. Impossível velocidade, impossível distância. Ele pegou Gabriel no ar, protegendo a cabeça do bebê contra seu peito, e girou, levando o impacto da queda com as próprias costas. Felipe caiu diferente, direto, batendo a cabeça no concreto com um som horrível. Por um momento, silêncio absoluto. Então, Gabriel começou a chorar novamente. Bom sinal, significava que estava bem. Elisa correu para Bernardo, que estava sentado no chão, ofegante, mas segurando Gabriel com segurança. Está bem? Gabriel está bem? Elisa pegou o bebê, checando cada dedinho, cada parte dele. Inteiro. Assustado, sujo, faminto, mas inteiro. Do outro lado da sala, Felipe não se movia. Vanessa correu para ele, virando-o. Sangue estava se espalhando sob sua cabeça. Alguém chama uma ambulância, ela gritou. A polícia chegou momentos depois, junto com paramédicos. Felipe estava vivo, mas gravemente ferido. Traumatismo craniano, perda de consciência. Bernardo e Elisa foram levados em ambulância separada com Gabriel. Ele foi examinado completamente, milagrosamente, nem um arranhão. Só trauma emocional, o médico disse. Muita atenção, conforto e ele vai ficar bem. Naquela noite, de volta na cobertura, com Gabriel dormindo entre eles na cama grande, contra todas as recomendações de segurança, mas eles não ligavam, Elisa finalmente deixou tudo cair. Ela chorou. Chorou por tudo, pela gravidez solitária, pela rejeição, pelo medo, pelo sequestro, por tudo. Bernardo a segurou, deixando-a molhar sua camisa com lágrimas. Acabou, ele sussurrava. Acabou, meu amor. Você está segura. Gabriel está seguro. Nada de ruim vai acontecer com vocês novamente. Eu prometo. Felipe sobreviveu, mas ficou com sequelas e finalmente aceitou a derrota. Seus advogados entraram em contato. Ele renunciaria a todos os direitos paternais em troca de não ser processado por sequestro. Bernardo queria recusar, queria ver Felipe na cadeia, mas Elisa disse: deixa ele ir. Gabriel nunca precisa saber sobre esse homem, sobre como tudo começou. Ele só precisa saber que tem um pai que o ama. Você. Então Bernardo assinou os papéis. Oficialmente, legalmente, irrevogavelmente, Gabriel era filho dele. 3 anos. Depois, Gabriel Castelli tinha 3 anos e era indiscutivelmente a criança mais feliz de São Paulo. Ele corria pelo jardim da casa de campo em Ibiúna, a propriedade que Vitório havia deixado para ele, rindo enquanto Bernardo fingia ser um monstro o perseguindo. Papai não vai me pegar, Gabriel gritava, suas perninhas curtas correndo o mais rápido que conseguiam. Bernardo o alcançou facilmente, levantando-o no ar e girando enquanto Gabriel gargalhava. Te peguei, e agora vou dar beijos de monstro. Ele cobriu o rosto de Gabriel com beijos barulhentos, fazendo o menino rir ainda mais. Elisa assistia da varanda, uma mão descansando em sua barriga. 6 meses de gravidez com o segundo filho deles, dessa vez biologicamente de Bernardo. Cuidado para não cansá-lo muito, ela chamou. Ele precisa dormir na hora da soneca ou vai ficar impossível à noite. Só mais 5 minutos, Bernardo prometeu, mas Gabriel já estava escalando suas costas. Cavalinho, papai, faz cavalinho! Bernardo o colocou nos ombros, galopando pelo jardim, fazendo ruídos de cavalo. Gabriel segurava seus cabelos, agora mais grisalhos. Gabriel era uma criança energética e ria com pura alegria. Mais tarde, com Gabriel dormindo para sua soneca, Bernardo e Elisa sentaram na varanda com limonada. Você já pensou, Elisa disse, em como nossa vida seria diferente se você não tivesse me encontrado naquela noite? Bernardo pegou a mão dela, beijando delicadamente. Não gosto de pensar nisso. Prefiro focar no que temos agora. Uma família bagunçada, mas perfeita. Exatamente. A escola que Elisa abrira estava prosperando. 3 unidades agora.
oferecendo educação de qualidade gratuita para mais de 1.000 crianças de baixa renda. Bernardo financiava tudo com orgulho. Você está mudando vidas, ele dizia sempre, fazendo mais bem do que eu poderia fazer em 100 anos de filantropia corporativa. Às vezes, Elisa pensava em Felipe. Soube por terceiros que ele havia se mudado para o exterior, tentando reconstruir uma vida longe dos escândalos. Ela não sentia raiva mais, apenas pena, porque Felipe havia tido a chance de ter tudo isso. O amor de uma boa mulher, um filho lindo, uma família, e jogou fora. Enquanto Bernardo, que começara apenas querendo cumprir um contrato, se viu com muito mais do que jamais sonhou. Ei, Bernardo interrompeu seus pensamentos. Para onde você foi? Lugar nenhum importante. Estava só pensando em como sou sortuda. Eu sou o sortudo, Bernardo corrigiu. Você me deu tudo. Propósito, amor, família, uma vida que vale a pena viver, não apenas endurecer. Ele colocou a mão na barriga dela, sentindo a bebê chutar. Nossa Sofia vai ter sorte em ter Gabriel como irmão e em ter você como pai. Eles sentaram em silêncio confortável, observando o sol descer sobre as montanhas. Dentro da casa, Gabriel acordou de sua soneca e apareceu na porta, segurando seu cobertor favorito e piscando sonolento. Papai, mamãe! Vem aqui, amor. Elisa abriu os braços. Gabriel subiu no colo dela. Mesmo com a barriga grande, ela sempre encontrava espaço para ele. Bernardo envolveu os dois em um abraço, sua pequena família perfeita. E naquele momento, Elisa pensou em como a vida era estranha. Como o pior dia, encharcada na chuva, rejeitada sozinha, havia levado ao melhor. Como um contrato frio, havia se transformado no amor mais verdadeiro. Como um bebê rejeitado, havia se tornado o centro de um mundo cheio de amor. E como às vezes, apenas às vezes, os finais felizes eram reais. Eu amo vocês, ela sussurrou. Nós também te amamos, Bernardo e Gabriel responderam juntos. E naquela varanda, enquanto o sol se punha sobre Ibiúna, a família Castelli, construída não por sangue, mas por escolha, não por obrigação, mas por amor, era simplesmente feliz. E aí, pessoal, o que acharam dessa história de superação? Elisa começou humilhada e rejeitada, mas encontrou em Bernardo não apenas um protetor, mas um amor verdadeiro. E Gabriel ganhou o pai que realmente importa, aquele que escolheu amá-lo. Essa história mostra que família não é sobre DNA, é sobre amor, escolha e presença. E que, às vezes, os piores momentos da nossa vida podem nos levar aos melhores destinos. Se você se emocionou com a jornada de Elisa e Bernardo, não esquece de deixar seu like e se inscrever no canal para mais histórias que vão mexer com seu coração. E me conta aqui nos comentários. Você acredita que um pai é quem cria, não apenas quem gera? O que você faria no lugar de Elisa? Aceitaria a proposta de Bernardo? Até a próxima história. E lembrem-se, às vezes o amor verdadeiro vem dos lugares mais inesperados. Beijos e até logo.